Olá pessoal, hoje nós vamos compartilhar mais alguns exemplos de formação de palavras que surgem na nossa língua pelos mais diferentes jeitos. E a gente já conversou um pouquinho sobre estrangeirismo, sobre derivação, composição, e hoje eu quero compartilhar alguns outros exemplos. São talvez mais divertidos, digamos assim, e mais comuns agora. Acho que as palavras que têm sido criadas ultimamente têm a ver mais com essas formas e com o estrangeirismo também, né? Mas vamos lá. Neologismo. Neologismo, como diz a própria palavra, né? Neo, novo, palavras criadas de uma forma nova, que não existia mesmo. Eu faço associações muito diferentes, que não eram comuns. Então nós temos, por exemplo, agora, o pessoal aí, youtuber, né, tem usado muito isso em vários meios, coronavírus, né, para falar do vírus. Eles inventaram esse termo coronga, mas eu posso usar várias formas de neologismo. Né? Eu lembro que na minha época de escola, um exemplo que a gente viu na lousa foi hitleroso, algo tão horroroso como o que Hitler era. Então você cria uma nova palavra associando significados que já existem, né? Bom, hibridismo. Híbrido, como vocês devem saber, é quando eu misturo coisas totalmente diferentes formando uma nova. E aí, hibridismo por quê? Algumas palavras, como eu já disse, vêm do latim, outras vêm do grego, outras do árabe, outras do africano, né? A gente já tem conversado sobre isso aí em outros vídeos. E aí eu pego duas palavras, por exemplo, sócio, que é do latim, e pego a palavra logia, que vem do grego, e formo uma nova palavra, sociologia, por exemplo. Então, há muitas palavras na nossa língua assim, feitas por hibridismo, que eu pego de duas raízes diferentes e crio uma nova palavra. Outra situação é a abreviação. Né? Ao invés de falar motocicleta, você fala moto. Ao invés de falar fotografia, foto. Cinematógrafo. Quem sabia que o nome do cinema era esse? Cinematógrafo, a gente abrevia, cinema. Então existem palavras que a gente encurta. Né? É uma tendência bem comum no americano, de norte a sul, da Argentina ao Canadá, usarmos desse tipo de situação, de abreviar, de encurtar, de deixar mais prático e rápido. Reduplicação. Reduplicação, como o exemplo aqui, bombom, é quando eu crio uma palavra a partir da repetição de sons, né? Então, bombom, ping-pong, tic-tac. Mesmo que os sons não sejam idênticos, é clara a duplicação de som. Né? Então, bombom é um exemplo aí desse tipo de situação. Combinação. É bem parecido com o neologismo e com aquele exemplo que eu citei antes do hitleroso, né? Mas quando eu faço uma combinação, o som meio que se preserva melhor. Então, aborrecer e adolescente, se inventou um termo aborrecente para se explicar a crise natural da idade, né? E com certeza foi um termo criado pelos adultos, né? Pelos pais. Então, aborrecente é uma palavra que combinou duas, né? Meio que fundiu as duas, né? Então, aborrecente é a junção de aborrecer com adolescente. E há outras palavras criadas mais nesse estilo também, né? Aqui eu só estou colocando um exemplo de cada para a gente não complicar a cabeça também. E aqui a sigla, eu coloquei dois exemplos de sigla que tem mais a ver com o contexto aqui de São Sebastião, na praia, né, o Tebar. Tebar é Terminal Almirante Barroso. Então, eu pego as iniciais de cada palavra e formo a sigla. Ou, como a gente tem vivido nessa quarentena aí, o Covid, certo? Que é o nome, então, do coronavírus. Né? Coronavírus, doença. Então, existem essas siglas, como o HIV, várias doenças, na verdade, são escritas como siglas, né? E ficou algo comum. Então, para a gente não é tão estranho isso. E a intensificação. Eu vou culpar alguém pelo que aconteceu. Não, eu vou fazer mais que isso. Eu vou culpabilizar. Eu crio uma nova palavra, deixando ela mais longa,
acrescentando mais coisa no final dela, né? Que como a gente já viu é um sufixo, eu faço uma sufixação exagerada para deixar o termo ainda mais intenso, com um significado ainda mais pesado, mais forte. Então vocês podem ver que há muitas maneiras aí que as pessoas têm usado para criar novos termos. E muitas vezes para se divertir, muitas vezes para conseguir alcançar o sentido do que elas querem dizer. E isso é algo interessante. Acho que na nossa proposta aí do mais embaixo é pensar, né, sobre isso. Por que as pessoas ficam criando palavras? Porque elas têm novas experiências. E as experiências novas não dão... As palavras que existem não dão conta de expressar essa experiência nova. E aí eu crio uma palavra nova que consegue dar conta de significar, de fazer o outro entender o que eu estou sentindo, o que eu aprendi, o que eu vi, o que eu experimentei. Então as palavras são criadas a partir pela necessidade mesmo, né? A partir dessa falta do como expressar, né? Essa falta de palavras para expressar aquela nova situação. Por isso também que acontecem os processos, por exemplo, para deixar isso bem fácil, como a gente já falou do estrangeirismo, né? Toda a tecnologia que vem para nós, a gente não tem palavras no nosso contexto, né? Aí a gente vai chamar aquilo de ratinho, mouse. A gente vai adquirindo todas as site, que é o sítio, né? A localização virtual. Então a gente acaba assumindo as palavras que vêm de fora, porque a nossa língua não tinha esses termos. Então as palavras são criadas para dar conta dos novos significados, das novas experiências que a gente vai tendo ao longo da vida como indivíduos, como grupos, como países, enfim. Certo? Então vamos que vamos. Até mais, até a próxima.